Boa noite, graça e paz. Estamos começando mais um Conexão Jovem. Estaremos abordando aqui, nessa noite, um tema interessante que é o suicídio. Você sabe o que é o suicídio? Você conhece alguém que já tentou se suicidar? Então, estaremos abordando aqui hoje esse caso. E aproveitando, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus e pedir a Ele direção nessa entrevista. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, por tudo, Senhor, que fazemos, Senhor. Nos abençoe, Senhor, nesse dia. Perdoa nossos pecados, Senhor, nossas falhas, Senhor. Em nome de Jesus, se somos falhos, pecadores, Senhor, não somos dignos, Senhor, de estar falando contigo, Senhor, mas em nome de Jesus, temos a certeza que temos livre acesso a Ti, Senhor. Ser com cada um aqui, Senhor, nessa entrevista, Senhor. Fale aos nossos corações, fale aos corações dos telespectadores, Senhor, em nome de Jesus, Pai. É a oração que eu te faço e te agradeço, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha alcançar os corações, Senhor, no mundo, Senhor. Em nome de Jesus. É a oração que eu te faço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite para você que está em casa. Boa noite, para os nossos jovens. A gente está aqui, com esse momento aqui. Agora a gente vai poder estar sabendo um pouco mais sobre esse assunto, que é o suicídio. Eu sou a Daniele, sou jovem aqui, pertenço aqui à Igreja Batista Memorial, faço parte, dessa conexão jovem, com muito prazer. E agora a gente está aqui com o nosso irmão em Cristo também, que é o Matheus, que é psicólogo também. E ele vai poder estar conversando um pouco mais com a gente sobre esse assunto, o suicídio. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Daniele. Boa noite a todos. Eu sou psicólogo de formação, mas eu também sou membro da Igreja Bola de Neve, Zona Norte, igreja comandada pelo pastor Francisco, mais conhecido como pastor chileno. E a gente veio hoje justamente para falar um pouco sobre um assunto que é tão difícil para a gente falar. É um tabu tão grande dentro da questão do nosso meio evangélico, mas é algo que vem crescendo muito e a gente também precisa abranger. Matheus, aproveitando aqui o ensejo, eu queria fazer uma pergunta para você. Segundo o relatório da OMS, homens representam 76% dos suicidas do Brasil. O que explica esse fato? Então, Rodrigo, geralmente as mulheres tentam de 3 a 4 vezes mais suicídio do que os homens. Contudo, a taxa de mortalidade entre homens é muito maior. Isso por quê? Porque, primeiro de tudo, a mulher ela costuma pedir muita ajuda. A mulher, quando ela se sente um pouco mais fragilizada, ela realmente tenta buscar alguns artifícios. A questão masculina, eles tendem a guardar muita coisa e os homens são muito mais brutos. Então, dependendo, a mulher vai tentar com comprimidos, dependendo, e a parte masculina vai tentar, dependendo, com uma arma, com algo mais agressivo. Então, geralmente, as mulheres tentam realmente um pouco mais, mas os homens, quando tentam, eles tendem a ser mais certeiros. Por isso que existe essa questão da parte masculina acabar conseguindo ter mais êxito quanto ao suicídio. Mas como que eu percebo isso? Há algum risco de alguma pessoa cometer um suicídio? Como você percebe essa questão de identificar a questão de uma ideação ou alguém que sofre disso? Seria isso? Então, a questão do suicídio seria você se auto-infligir, de você tirar a sua própria vida. Em um contexto, as melhores pessoas para identificar isso, geralmente são as pessoas que estão mais próximas. Por mais que nós, profissionais da saúde, tenhamos essa questão de identificar com a questão de algumas breves entrevistas e tudo mais, as pessoas que estão mais próximas geralmente conhecem melhor a pessoa. Então, assim, o que é interessante entender?
O primeiro de tudo são as mudanças de comportamento. Existe o meu primo, que ele sempre é muito animado, ele brinca muito, ele está em tudo. E aí, de repente, ele começa a se isolar mais, ele começa a ficar mais retraído, ele começa a ter algumas postagens na internet que são mais obscuras, ele começa, dependendo, a ter algumas frases, falar algumas frases que pareçam que são mais negativas. Poxa, se eu morrer, como é que seria? Poxa, eu tenho vontade de sumir. Então, assim, geralmente as pessoas que estão mais próximas, elas conseguem perceber se elas ficarem um pouco mais atentas a isso. E assim, falando sobre esse assunto, você acha que abordando esse tipo de assunto tem possibilidade da pessoa idealizar ou até mesmo querer suicidar? Então, Rodrigo, isso acaba sendo uma pergunta bem interessante. Por quê? O que a gente precisa entender antes de abordar qualquer pessoa que esteja pensando em suicídio? É que a gente precisa ter um coração aberto para ouvir. Se a gente já for com um pré-julgamento, a gente já acaba perdendo essa pessoa. Por quê? Porque a gente não faz ideia do contexto que está fazendo essa pessoa pensar em morte. Então, se a gente já for com as nossas próprias verdades, sem ao menos entender o que essa pessoa está pensando, a gente acaba perdendo ela. Então, o principal é tentar ir de coração aberto para escutar essa pessoa, realmente o que ela tem a dizer. Que a partir disso, a gente consegue buscar alguma ajuda. Não que essas pessoas, não que a gente vá conseguir reverter tudo, mas que a gente consegue entender a situação e, através disso, a gente procura ajuda. Aproveitando aqui o ensejo, como a igreja pode ajudar e acolher esse tipo de pessoa que quer se suicidar? Então, Rodrigo, até pegando um pouco dessa pergunta anterior, eu acho que é importante essa questão do acolhimento, da gente conseguir escutar essas pessoas. Então, assim, a gente tem esse pensamento de que é um tabu e a gente não pode falar. Só que, na verdade, é o contrário, a gente precisa trazer isso à tona. Porque tem muita gente dentro da igreja que já pensou em morrer, já pensou em se cortar, já pensou em se matar, só que por vergonha, por medo do que as pessoas vão achar, elas acabam se reprimindo. Então, elas acabam não falando nada. Então, por isso que é importante a gente trazer esses assuntos para a gente entender o que as pessoas estão pensando, o que os jovens estão pensando. Porque se a gente criar isso como um tabu, isso nunca vai ser falado e a gente acaba perdendo muita gente justamente por causa de acabar não falando sobre esses assuntos. Uma outra pergunta. Você acha que essa pandemia, essa crise econômica, tudo isso tem afetado com a questão do suicídio? Você acha que as pessoas, com toda a pobreza, escassez, elas pensam, idealizam o suicídio? Então, quanto à questão da pandemia, dependendo, em alguns casos, sim, porque aí gera a questão de alguns isolamentos sociais, a questão de você não conseguir trabalho, essa questão, dependendo de algumas situações até financeiras, isso tudo pode sim interferir. Porque quando a gente pensa em suicídio, a gente geralmente pensa em apenas uma situação. Só que, na verdade, é um conjunto de coisas que nos levam ao suicídio. Então, assim, não dá para a gente generalizar e falar, não, a pessoa se matou por causa disso ou por causa daquilo. Porque é um sofrimento muito grande. Então, assim, são muitas coisas ao mesmo tempo passando na cabeça. Então, assim, a pandemia pode influenciar? Pode, assim como tem aumentado casos de ansiedade, casos depressivos, assim como tem aumentado na pandemia casos de divórcios. Justamente por quê? Porque tira todo mundo da zona de conforto. E aí a gente acaba potencializando algumas situações. Matheus, eu sei que você falou aí sobre casos, né, que a gente tem presenciado no meio evangélico, dentro da igreja, das igrejas. Eu queria saber se você tem algum dados, né, como que é dentro da igreja, os jovens, se esse número de jovens que tentam cometer suicídio
se ele tem crescido dentro da igreja. Se você tem conhecimento, se tem algum conhecimento, algum relato, alguma coisa para contar para a gente sobre esses casos, se eles têm aumentado, se isso tem aumentado dentro das nossas igrejas, né? Então, isso acaba realmente tendo um aumento, porque se a gente for falar em termo mundial, em muitos países acabou estabilizando. Agora, em nível de Brasil, ainda se cresce um pouco a questão de suicídio e automaticamente também acaba crescendo dentro da igreja. Então, assim, não necessariamente só de jovens, mas a gente também tem ideações, assim, tem crescido muito ideações de pastores, de membros e automaticamente também dos jovens, porque é uma sobrecarga muito grande. O mundo hoje, essa questão da globalização, ele tem afetado muita coisa. Então, automaticamente, acaba sendo muito mais pesado para todo mundo. Os pastores acabam pegando uma carga muito maior. Muitos que procuram também os pastores são por causa de algumas questões psicológicas, então acaba sobrecarregando. Assim como também a parte dos membros e automaticamente os jovens, voltando até no que eu falei com o Rodrigo, dessa questão de não poder falar. Então, automaticamente, eles tentam muito mais, justamente porque é uma sobrecarga muito grande dentro da igreja. Entende? Então, assim, a gente precisa realmente dar essa abertura para falar, a gente precisa falar sobre o assunto, porque é algo que vem acontecendo e vem crescendo. E são pouquíssimos também, mas a gente tem até alguns relatos de crianças. Mas justamente isso. Por isso que é tão importante esse assunto dentro da igreja, porque a gente precisa criar coisas para isso. A gente precisa falar sobre, a gente precisa, dependendo, criar alguns grupos. A gente precisa se movimentar. A gente precisa sair um pouco mais do templo, ou até mesmo aqui dentro, mas nesse contexto, não só de falar do evangelho, que é importantíssimo, mas também da gente escutar essas pessoas que vêm para o evangelho e que estão adoecidas. Você acabou, sem querer, respondendo a próxima pergunta que eu iria falar, né? Porque essa questão do suicídio, a gente vê que não é uma coisa tão comentada dentro da igreja, né? Porque existe, né? Algumas coisas, né? E eu iria te fazer essa pergunta: qual é o seu posicionamento, você como profissional psicólogo, né? Como que você vê isso? Você acha que os pastores deveriam falar mais, né? Que deveriam ser mais comentados, né? Dentro da igreja, fazer palestras, né? Como a gente está fazendo, como a igreja fez, né? Os jovens, né? A Conexão Jovem teve esse intuito de convidar você como psicólogo para poder nos ajudar com essa questão. Aí você acabou falando, né? Então, assim, eu, né? Como jovem, eu acredito que deveria sim ser mais falado, porque é um assunto que a gente precisa saber. E assim, Mateus, eu não sei se ajudaria, né? Com certeza, né? Não sei se ajudaria. Com certeza ajudaria as pessoas que estão em casa. Dentro da igreja, assim, como a gente consegue identificar dentro da igreja um jovem, assim, alguma coisa que a gente possa identificar naquele jovem que ele está passando por um momento, que ele, ou alguma atitude dele que ele está querendo chegar a findar com o suicídio, a cometer o suicídio, o ato em si. Como que a gente pode observar isso e olhar a pessoa assim? Eu estou olhando o Mateus aqui. O que eu posso observar no Mateus? Alguma coisa que o Mateus possa me mostrar que ele está tendo, até mesmo para mim, para eu poder também ver isso nos meus amigos que eu converso e tal, para eu poder também ajudar. Como que eu posso identificar isso? Quais os sinais? Então, o importante é justamente a gente começar. Dentro da igreja, algumas pessoas, né, ou praticamente a maioria das pessoas acham que o ato de suicídio, a pessoa se suicidar, leva muito para o lado assim, espiritual. Acha que já é uma coisa mais espiritual. Eu queria saber de você, como psicólogo, o que você tem a dizer sobre isso. Se o suicida ele é
dentro da igreja, né? Que é o nosso contexto aqui. Se a pessoa que está com vontade de cometer suicídio é um problema espiritual, ou pode ser tratado também como uma questão patológica? Então, Daniele, se eu for direcionar com a questão psicológica, eu vou te afirmar que, em grande parte, mas não em todas, existe a questão de algum transtorno mental, isso pode existir, ou dependendo da questão de um sofrimento. Agora, com a questão da parte religiosa, é interessante a gente pensar que a gente realmente precisa dizer mais sobre isso, porque senão a gente vai por um caminho mais preconceituoso de algumas coisas. Por isso que eu estou dizendo que a gente precisa ter esse coração aberto. Por quê? Porque senão a gente vai com as nossas próprias verdades. Não, quem quer fazer, vai fazer mesmo. Não, quem quer se matar, se mata. Mas se a gente for reproduzir isso, é uma questão muito perigosa. A gente falar essa frase para alguém que quer morrer é muito preocupante, por quê? Quem quer se matar, se mata. E se a pessoa realmente se matar? Você vai acabar carregando um peso muito grande na sua vida, na questão de você ter falado isso. Por isso que, volto, a gente precisa ter o coração aberto para que não se torne tudo essa questão de demonização. Porque senão a gente vai muito por isso. Não são demônios, não é falta de um trabalho, não é falta de um homem, é falta de uma coça. E a gente não pode reproduzir isso. Por isso que eu estou falando que são muitos contextos. Por isso que é importante a gente escutar. Porque escutando a gente vai entender. Porque não é a questão de uma receita de bolo. Para cada pessoa é um sofrimento diferente. Então, assim, se a gente for falar dessa questão de meio espiritual, volto. Às vezes é mais uma questão psicológica do que espiritual. Por isso que volto que é importante a questão da escuta. Então, também é interessante a gente identificar, a gente compreender a diferença de ideação para a questão do suicídio. Muita gente que diz, poxa, já cometi a tentativa de suicídio, ou já ouvi muita gente falar, não, eu já me suicidei. O suicídio é a questão de finalizar o ato, eu realmente conseguir me matar. A tentativa de suicídio seria eu tentar me matar, mas não consegui. Então, eu tentei o suicídio. E a ideação é a questão de pensamento, de planejamento. Então, assim, não necessariamente todo mundo que já pensou em morte realmente vai tentar um suicídio. Por quê? Porque, se a gente for parar para ver, acredito que todo mundo já pensou em um momento em morrer, como seria morrer ou algo do tipo. Agora, quando esses pensamentos de morte começam a ser mais planejados, essa questão um pouco mais melancólica, poxa, eu vou fazer uma carta de despedida, e é igual eu falei no começo, dessas questões de algumas postagens mais negativas, algumas frases, e aí entra a questão da ideação, que é a questão do pensamento. Mas não necessariamente todo mundo que pensar vai cometer. Por quê? Porque é a questão de... A gente precisa saber que existem a questão dos suicídios, que eles são pensados, a questão existe um planejamento, antes de serem executados, e existem aqueles que são espontâneos, aquelas tentativas de suicídio que são mais espontâneas, que aconteceu alguma coisa, não soube lidar com isso, tento me matar. Entende? Morreu a minha mãe, não sei lidar com isso, tento me matar. Agora, existe a questão de um planejamento também, que aí não é algo momentâneo, entende? Então, não necessariamente todo mundo que pensar realmente vai tentar. Mateus, se eu amanhã ou daqui a pouco eu receber uma ligação de uma amiga ou de um amigo falando para mim que ele vai se matar, como que eu devo agir nesse momento? Então, é interessante escutar para você entender o que a pessoa quer dizer. Até onde realmente ela está pensando nisso,
se existe a questão de um planejamento, igual eu falei agora com o Rodrigo, essa questão de o quão forte está isso tudo. Porque você entendendo também o contexto do porquê disso, de você deixando essa pessoa falar, você também consegue ser mais solícita e também oferecer ajuda. Ou para uma escuta, ou dependendo para levar para alguém que consiga ajudar. Por mais que, poxa, eu não consigo ajudar. Então, dependendo da situação e do que você entender, da escuta, levar para outra pessoa. Não, calma aí, ó. Eu não consigo te ajudar, mas vamos dependendo da situação, para o meu líder, dependendo para o meu pastor, ou então dependendo, vamos para algum profissional de saúde. Mas para isso, a gente realmente precisa escutar, porque se a gente não tiver essa escuta, a gente acaba se desesperando e a gente entra no senso comum. Ah, não faz isso. E eu costumo dizer que é um momento muito delicado. Então, assim, a gente tenta generalizar no senso comum. Estou pensando em morte. Poxa, é bobeira. Ou então a gente quer ajudar e só fala, não, fica bom. Só que não é tão simples assim de, poxa, eu quero me matar. Poxa, já tentou ficar bem? Fiquei bem. Não é tão simples assim. Por isso que quanto mais a gente escuta essas pessoas, mais a gente sabe como agir. Dependendo se foi alguma coisa mais traumática, alguma questão dependendo de... que a gente também não vai entrar nisso, porque senão acaba com a proposta do vídeo, mas questão de vozes, a questão que relacionada a algum transtorno, a questão médica, ou dependendo do que a gente presenciar, a gente também leva para a questão dos nossos líderes religiosos. Por mais que a gente fique na dúvida, mas isso também vai entrar em contrapontos. Por mais que o pastor ou o líder vai direcionar para uma saúde, entende? Entendi, mas assim, Matheus, a pessoa ligou para mim e eu nem imaginava que aquela pessoa estava com esse pensamento. Vamos supor que eu acabei de conversar com ela agora, pessoa bem, divertida. Aí, de repente, do nada, ela liga para mim e fala que vai se matar. Eu escuto ela. Eu escuto ela, né, e tal. Aí, vamos supor que aí no final eu fale para ela, você quer ajuda? Eu posso te oferecer ajuda. A gente pode chegar até o nosso líder da igreja, ou depois ver a necessidade de você procurar um profissional também, e a pessoa virar para mim e falar assim, eu não quero. Como é que eu faço? Então, antes de chegar até no que você me perguntou, eu também acho interessante a gente entender uma das coisas que você falou, que seria, poxa, mas eu estava conversando com ela e aí do nada ela me manda isso. E aí a gente entra naquela velha história de que muita gente brinca até com isso, de que todo palhaço é triste. O que isso quer dizer? Que algumas pessoas sentem uma dor tão forte, é uma coisa tão grande, que elas não querem que as outras pessoas sintam. E elas não querem nem transparecer isso. Então elas tentam ser as melhores pessoas do mundo. É aquela pessoa, dependendo, que mais te surpreende, é aquela mais animada. Que geralmente você fala, caramba, mas você é a mais animada do grupo, você é a que mais brinca, e aí do nada você está me ligando para falar de morte. E aí, justamente por quê? Porque as pessoas tendem a não querer reproduzir isso tudo. Porque é um tabu ainda. Então é muito difícil falar sobre morrer. Porque as pessoas não querem escutar, as pessoas têm as próprias verdades. E assim, pegando até na sua pergunta, poxa, mas então o que a gente deve fazer? Ninguém realmente quer morrer. As pessoas querem acabar com o problema. As pessoas não querem acabar com a vida, elas querem acabar com o sofrimento. Então assim, poxa, mas se ela não quiser? Ela não quer porque ela está desesperada. Porque do que ela menos precisa agora é a questão de, dependendo de alguém falar, poxa, você está errada, poxa, você vai para o inferno. Então, por isso que às vezes as pessoas tentam não ter ajuda, porque elas ficam com medo do julgamento. Já sentem uma dor muito grande, e aí se chegar uma pessoa julgando muito, acaba piorando. Por isso que eu volto nessa questão de a gente precisa saber acolher a pessoa. Essa questão de não, peraí, deixa eu te escutar. Não é simplesmente vou te levar para alguém, mas calma aí, de tudo que você está me falando, a pessoa tal, ela não vai expor seu problema, ela vai tentar te ajudar.
Não, vamos tentar com fulano. Entende? Por quê? Porque o medo de se decepcionar é muito grande. Porque ninguém realmente quer morrer. Por exemplo, existe nos Estados Unidos, está começando, assim, tem alguns estados que já aprovaram a questão do suicídio assistido. E existe como se fosse um pedido. Você pede para que você consiga morrer. E aí isso demora alguns meses. E aí foi visto que muita gente, muitos dos que colocavam seu nome pedindo para ter um suicídio, acabavam desistindo. Por quê? Porque nesse tempo de espera, eles acabavam resolvendo algumas situações, conseguiam ajuda para aquelas situações. E aí a gente pensa, poxa, mas se alguém quer morrer, por que vai pedir para morrer? Porque existe essa questão também de tirar um pouco a culpa. Eu vou preparar a minha família para isso tudo, as pessoas vão entender que eu quero morrer. Então, se a gente for olhar por esse lado, as pessoas realmente não querem morrer, mas elas não querem julgamento. Então, por isso que lá existe esse pedido, para que as famílias também consigam entender. Só que, para a gente aqui, que a gente acredita nessa questão de conseguir ajudar essas pessoas, a gente precisa, volto no que eu já falei, ter o coração aberto. Porque se a gente for levar para alguém que vai fazer aquela fofoca, que vai espalhar, que vai abrir para todo mundo, realmente essa pessoa não vai querer ajuda. Porque ela quer ajuda, só que ela não sabe em quem confiar. Porque, como a gente não fala sobre isso, a gente fica com medo do que a pessoa vai achar. Poxa, eu vou falar para o Rodrigo que eu estou pensando em morrer. Mas espera aí, o que o Rodrigo vai pensar de mim? O que a Daniele vai pensar de mim? Então, às vezes, eu prefiro não ter ajuda e sofrer sozinho do que eu pedir ajuda e isso me envergonhar, e isso envergonhar a minha família. Ei, Matheus, é assim, se eu souber, igual falei para você do caso, se algum amigo ligar para mim, e eu não contar isso para ninguém, eu tô errada? Por exemplo, eu não querer falar. Ou eu praticamente tenho que ter essa obrigação de chegar para alguém e falar, não, olha, aquela pessoa tal tá querendo cometer suicídio. Se eu não falar isso para ninguém, ficar só com aquilo ali para mim, eu tô errada nisso, nesse sentido? Eu tô agindo de forma errada? Não que a pessoa me pediu para não falar, entendeu? A pessoa nem comentou nesse assunto. Ela só me falou e aquilo ali tá entre eu e ela, mas ela não me pediu sigilo também. Eu fiquei guardando aquilo ali para mim. Eu tô errando nisso? Eu erro também nisso? Então, por isso que é importante a gente entender quem está próximo dessa pessoa também. Porque existem pessoas próximas da gente e pessoas mais distantes. Se, por exemplo, você fala, poxa, Matheus, eu vi isso com a minha irmã. Vamos botar um exemplo. Dependendo, eu vou saber lidar um pouco melhor com a minha irmã do que alguém que eu vejo esporadicamente. Por quê? Porque a minha irmã, dependendo, eu vou conseguir falar com outra pessoa próxima dela, eu vou conseguir conversar com pessoas que vão entender para me ajudar. Se for alguém que não for tão próximo, dependendo, poxa, ela não me pediu sigilo, então dependendo, eu realmente posso falar com alguém mais próximo. Ah, o Rodrigo, não, se eu não tenho intimidade para chegar e expor isso para o Rodrigo, por que eu não posso pedir outra pessoa, pedir um líder dessa pessoa? Poxa, você que é o líder religioso dele, você que é o líder dos jovens, poxa, eu estou sentindo aquela pessoa um pouco mais distante. E aí, dependendo, esse líder também consegue chegar nele. Não, eu estou sentindo que você está um pouco mais distante, aconteceu alguma coisa, porque a gente se torna solícito. Por isso que eu estou falando, não dá para a gente excluir, porque se a gente excluir é pior. Também não dá para a gente, vamos fazer uma intervenção para a pessoa não morrer. Também não é assim. Só que a maneira que a gente conhece a pessoa, a gente entende minimamente como agir com ela. Se fosse com vamos botar até o exemplo da sua irmã novamente. Minha irmã, tá, se eu fizer algumas coisas eu sei que eu pioro e ela vai ficar um pouco mais zangada. Agora, tem coisas que eu sei que eu vou fazer que ela, por mais que fique um pouco mais chateada, mas ela aceita. Entende? Por isso que é importante saber quem está próximo da pessoa também. E essas questões também de chegar para o líder,
porque a gente espera também que o líder vai saber chegar, vai saber conversar com esses jovens e consegue também ajudá-los. Mateus, quais as palavras que eu não devo falar para alguém que está com esse pensamento de suicídio? Então, eu costumo até brincar falando que para uma pessoa que está com depressão, para uma pessoa que está pensando em morte, é como se fosse quando a gente está passando mal. Para algumas coisas, por mais que não sejam óbvias, são. Por exemplo, se alguém está passando mal, não adianta você virar para a pessoa e falar: já pensou em ficar bem? Porque a pessoa vai falar: se eu pensasse em ficar bem, eu ficasse, já estaria bem. Poxa, você de novo aí passando mal? E a pessoa vai falar: não, estou de novo passando mal, eu não melhorei. Poxa, eu estou com dor de barriga. Não dá para a gente falar: poxa, isso é falta de Deus. Não, isso daí é porque você não está se esforçando. Isso a gente não pode falar. Por isso que a gente tem que mudar o contexto das frases. Ao invés de falar: poxa, você não vai sair de novo, por que a gente não fala: poxa, eu estou aqui para te ajudar? Ao invés de falar: poxa, mas tá aí de novo, cara, mas por que tá assim? Poxa, é frescura sua. Ao invés de: poxa, estou aqui se você quiser falar. Poxa, aconteceu alguma coisa? Entende? Porque se a gente for generalizar nesses preconceitos, a gente acaba realmente entrando por um outro caminho. E aí, nesses preconceitos, a gente volta na pergunta que você me fez anteriormente, nessa questão de não conseguir com que as pessoas cheguem até nós. Por quê? Se eu estou com um pensamento de morte e eu sei que você vai virar e vai falar: poxa, é frescura, por que eu vou falar para você? Por que eu vou me expor se você vai me julgar? Entende, Daniele? E assim, na sua vivência, né? Se você tem algum relato, alguma experiência para contar para gente de alguém que teve à beira do suicídio, que chegou a quase cometer o ato, a findar o ato do suicídio, e você conseguiu, assim, por meio de tratamentos ou outras formas, você conseguiu fazer essa pessoa desistir desse ato, e essa pessoa hoje está bem, vive uma vida normal, sem esses traumas. Você tem algum relato para contar? Tá certo que a gente não vai citar nomes, porque foge da ética e tal, mas você tem alguma história para contar para a gente sobre algum caso assim? Então, existem inúmeros casos de muita gente que já teve ideação e que já tentaram o suicídio e que hoje não tem mais e conseguem viver uma vida como qualquer outra pessoa. Isso tudo é possível. Só que o que muita gente acha é que é algo milagroso. Você tomou um remédio, no outro dia você está bom. E não é. Assim como para você chegar num pensamento de morte, para você tentar, assim para você chegar numa depressão, não é apenas de um dia para o outro, são dias, são meses, são anos. Para um tratamento também é assim, também precisa ter um pouco de paciência, porque as coisas não são tão rápidas. Então, para um tratamento, realmente se demora um pouco. É a questão de tempo, é a questão de terapia, é a questão de remédios. E quanto tempo, Mateus, mais ou menos, assim, o mínimo e o máximo para poder tratar uma pessoa nessa situação? Então, para cada pessoa, assim como cada pessoa é diferente, cada tratamento também vai ser diferente. Então não dá para simplesmente generalizar. Vai ser em tanto tempo, ou vai demorar tanto tempo. Ainda mais se tiver, dependendo, uma questão de ansiedade também. Não dá para eu virar para uma pessoa que está com ansiedade e falar: até daqui 3 meses você vai ficar bem. Por quê? Porque se essa pessoa não conseguir, ela acaba piorando o quadro dela. Então, o interessante é a gente não estipular a questão de tempo. Por quê? Porque um tratamento, essa questão dessa autodescoberta, essa questão de você se autoconhecer, é um mundo muito grande. Então, isso pode levar um tempo justamente por quê? Porque você se conhece. Então, não é interessante estipular momentos justamente por quê? Porque cada pessoa é diferente. O tempo é diferente de cada um. Mateus, para direcionar
final, você tem alguma palavra de conforto, alguma coisa que possa refrigerar, né, a mente das pessoas que estão nos assistindo? Então, eu acho importante a pessoa sempre buscar ajuda. Sempre tem jeito, sempre tem um jeito. Então, assim, poxa, eu não quero ir num equipamento de saúde, eu não quero procurar um profissional. Então, dependendo, se você está dentro da igreja, procura o seu líder. Procura alguém próximo a você. Ou, dependendo, procura um profissional. Mas o importante é você se abrir. Sempre tem um jeito e é importante você conseguir falar com alguém. Então, gente, esse foi o nosso assunto de hoje, né? Suicídio. Eu espero, assim, ter ajudado vocês que estão em casa, os jovens que estão nos assistindo, a ter esclarecido alguns tópicos, porque a gente sabe que é um assunto bem vasto, né? Mas eu acredito que esse momento que a gente viveu aqui já deu para você que está em casa já saber como lidar, né, com algum amigo ou algum parente, né, que esteja vivendo essa situação. Eu queria deixar para vocês, jovens da Igreja Memorial em Parada Modelo, lá em Colossenses 3, do versículo 1 ao versículo 3, que fala assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa passagem eu quero deixar para você, jovem cristão, e você, jovem da nossa igreja. Eu quero agradecer muito mesmo, de coração, Mateus, por ter se disponibilizado, vindo aqui, né, falar com a gente. Agradecer, né, o Rodrigo. Agradecer a equipe, nossa equipe técnica que está aqui, né, por trás, né, se empenhando para que esse vídeo, né, chegue até vocês. Muito obrigada, boa noite. Que Deus possa estar realmente, né, adentrando aí o seu lar aí com vocês aí, confortando, fortalecendo-nos cada vez mais. Muito obrigada.